Olá, turma, bom dia. Vamos estar dando início a mais uma aula de História. Hoje nós vamos continuar tratando sobre o capítulo 10 do livro 4, que começamos na aula passada. Esse capítulo fala sobre a colonização portuguesa aqui na América. E hoje a gente vai tratar mais especificamente sobre a economia açucareira e a sociedade daquela época. Então, a gente já sabe que a partir de então, né, a partir das capitanias hereditárias, a partir do governo geral, que a gente estudou na aula passada, a gente já tem início ao quê? A monocultura aqui no Brasil, que era o quê? Eles começaram a desenvolver a plantação de cana-de-açúcar, que produzia o açúcar. Então, o início da colonização no Brasil. De 1500 a 1530, Portugal ele abandonou completamente as suas terras americanas, as terras aqui no Novo Mundo, porque eles não conseguiram encontrar ouro e prata, né, no litoral. Então, eles começaram a fazer o quê? A exploração do pau-brasil e o escambo com os indígenas, que eram aquelas trocas através das feitorias. A partir de 1530, chega a primeira expedição colonizadora aqui nas terras americanas com Martim Afonso de Souza. E a partir daí tem o início da colonização com as capitanias hereditárias, o governo geral, início dos engenhos de açúcar, né, a plantação de açúcar, e a chegada dos primeiros escravos africanos. A chegada dos primeiros escravos africanos. E a partir de 1600, a gente tem o auge da produção açucareira, a gente tem o auge da produção açucareira no Nordeste brasileiro. Então, a economia açucareira. A produção do açúcar apresentava características muito diferentes da extração do pau-brasil, exigindo grandes investimentos daqueles que se propunham a investir nessa produção. Então, diferente do pau-brasil, que era só cortar a árvore, colocar nas caravelas e levar em direção à Europa, o açúcar, né, a produção do açúcar, ele demandava mais o quê? Mais capital, mais investimento para fazer aquela plantação, porque exigia plantar, exigia colher, exigia cortar cana-de-açúcar, produzir o açúcar. Então, isso precisava ter mais investimentos. Portugal tinha experiência na produção de cana-de-açúcar, pois já havia produção nas Ilhas da Madeira, dos Açores e Cabo Verde. Então, Portugal já sabia como plantar cana-de-açúcar, porque ele já tinha suas plantações lá nas Ilhas da Madeira, na África. O Nordeste brasileiro se mostrou uma região muito boa para esta produção, com um clima quente e úmido e o solo massapê, bem como a proximidade das capitanias do Nordeste com Portugal. O que era o solo massapê? É essa terra avermelhada, tá vendo? Eu botei uma imagem para vocês verem. Esse era o solo massapê, que era próprio para a plantação da cana-de-açúcar. E o Nordeste brasileiro ficava mais próximo de Portugal, que ficava mais fácil de levar essa cana-de-açúcar, esse açúcar. Apesar de todas as experiências anteriores e condições favoráveis, era necessário muito capital para que a produção de açúcar fosse de fato lucrativa. Como o Reino de Portugal não dispunha ou não queria dar os recursos necessários, Portugal promoveu uma aliança com a Holanda na concessão de empréstimo aos donos de engenho. Então, Portugal se alinha à Holanda e a Holanda começa a fornecer empréstimos aos donos de engenho para que eles pudessem ter esse capital para produzir mais açúcar, mais cana-de-açúcar. Com o financiamento holandês, vários engenhos foram construídos, principalmente na região do Nordeste. A produção açucareira era feita no sistema de plantation, ou seja, características de produção eram grandes latifúndios, que eram grandes fazendas, grandes territórios, monocultura, somente produto de exportação, somente plantavam a cana-de-açúcar para exportação, para levar para fora do Brasil, fora do país. E a mão de obra que era utilizada era a mão de obra escrava. Então, aqui eu coloquei numa imagem para vocês, que tinham de início 66 engenhos, 36 engenhos, 4 engenhos, 6 engenhos, 4 engenhos e 3 engenhos. Então, esse era o total de engenhos que tinham naquela época. Aqui eu botei mais no início, né? Lá no topo, que eram 66 engenhos, no meio 36 com mais 4 e embaixo no sul 6 mais 4 mais 3 engenhos. Eram bastante engenhos de açúcar
nesse todo o litoral brasileiro. Então, a estrutura de um engenho, como era esse engenho de açúcar por dentro? Apesar dos engenhos serem de pessoas diferentes, as estruturas de moradia e produção não se modificavam. Eram sempre as mesmas. Entre elas, podemos destacar o canavial, que era onde ficava a cana-de-açúcar plantada, a casa grande, que era onde morava o dono do engenho e sua família, a senzala, que era onde moravam os escravos, a moenda, que é essa imagem, tá vendo? Que era onde eles moíam a cana-de-açúcar, a caldeira, que era onde eles colocavam esse líquido que eles tiravam da moenda para ferver, por isso caldeira, que era um lugar muito quente. A casa de pulgar, que era onde eles deixavam esse líquido já fervido descansar para ele secar, e a casa do pão de açúcar, que era onde o açúcar era terminado e não virava esse açúcar que a gente conhece hoje em dia, tá? Branquinho, fininho, um pozinho branco, não. Eram pedras de açúcar, assim, os quadrados de açúcar amarronzados. Eles não tinham essa produção de deixar o açúcar ficar branco e um pozinho. Eram pedras e ele ficava amarronzado. Depois que ele acabava todo esse procedimento, ele era enviado para Portugal, para a Europa. Agora a gente vai começar a falar sobre a sociedade açucareira, como vivia a sociedade naquela época, como eles se formavam. No engenho, formou-se uma sociedade estratificada e com pouca mobilidade social, ou seja, quem era rico morria rico, quem era pobre morria pobre. O senhor de engenho e sua família compunham o topo da escala social. Ele era proprietário das terras, das plantações, das construções, dos trabalhadores escravizados e livres, e todos que estavam no engenho deviam obrigação e obediência a ele. Nessa imagem a gente vê o senhor e a senhora, né, brancos, que eram os donos do engenho, e ao redor a gente vê os escravos e os filhos dos escravos aqui embaixo. Geralmente, o senhor de engenho abrigava uma família numerosa, composta não apenas pela esposa e pelos filhos, mas também por sobrinhos, tios e primos. O prestígio do senhor também era medido pelo número de pessoas que ele sustentava. Então, quanto mais pessoas esse senhor de engenho sustentava, mais rico ele era. Quanto mais pessoas moravam na casa dele, na casa grande, mais rico ele era. E não somente pessoas da família deles, mas também escravos. Quanto mais escravos esse senhor possuía, mais rico ele era, mais prestígio, mais conhecido ele era. As mãos e os pés do senhor de engenho. Nos engenhos, nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, todo o trabalho braçal era realizado pelos africanos e seus descendentes. Então, por que a gente fala que os escravos africanos eram as mãos e os pés do senhor de engenho? Porque sem eles, não tinham açúcar. Eram eles quem plantavam, eram eles quem colhiam, eram eles quem produziam todo o açúcar, faziam todo aquele processo de produzir o açúcar. Eram os escravos. Então, sem eles, não existia o açúcar, não existia o engenho, não existia o senhor do engenho. Então, por isso a gente considera os escravos como as mãos e os pés do senhor. Eram os escravos que moviam a economia portuguesa naquela época. O tráfico negreiro. Os africanos eram trazidos ao Brasil e vendidos em mercados localizados próximos aos principais portos da colônia. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês sobre como esses escravos eles eram vendidos. Tá vendo? A gente vê eles todos acorrentados um ao outro, e ali as pessoas iam, né, os senhores de engenho, seus capatazes, iam ali e compravam os escravos que eles desejavam e colocavam para trabalhar nos seus engenhos. Esses escravos, lembrando, eles eram trazidos da África, nos navios negreiros, em condições insalubres. Muitos desses escravos morriam nas viagens da África até o Brasil e eram jogados ao mar. E os que não morriam chegavam aqui no Brasil em condições precárias, com doenças, com machucados na pele, malnutridos. Segundo os historiadores, os escravizados que iam direto para os engenhos e iniciaram um trabalho no canavial e produção açucareira viviam em média mais 8 anos. Então, olha só, se um escravo chegava aqui com 22 anos, com 20 anos, ele só viviam mais 8 anos. A atividade era tanto, o esforço era tanto, que eles não viviam muito tempo. Por isso que os senhores de engenho precisavam estar sempre renovando os seus escravos, porque eles morriam muito rápido.
trabalho era estafante e as condições climáticas propiciavam o esgotamento físico precoce. Era muito calor. Imagina, Rio de Janeiro, verão, não existia ventilador, não existia ar-condicionado e os escravos trabalhavam sem parar no meio de plantas, árvores, aquilo tudo esquentava. Então eles acabavam morrendo muito cedo. A gente termina a nossa aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, podem me comunicar. Beijos e até a próxima.